A fé é o primeiro passo, mesmo quando você ainda não consegue enxergar a escada inteira. E talvez essa seja a frase que mude completamente a sua forma de ver a vida a partir de hoje. Porque existe uma força invisível mais poderosa do que qualquer técnica, mais precisa do que qualquer plano, mais transformadora do que qualquer curso de desenvolvimento pessoal. Uma força que não apenas muda as circunstâncias externas, mas que transforma completamente o rumo da sua vida. Essa força tem um nome: fé. Mas eu não estou falando daquela fé superficial que se resume a repetir frases prontas sem acreditar. Eu estou falando da fé viva, da fé que move montanhas, da fé que transforma o impossível em inevitável. Pode parecer que você clicou nesse vídeo por curiosidade, mas existem momentos em que Deus decide agir e colocar diante de nós exatamente aquilo que precisamos ouvir. Se você está escutando isso, é porque chegou a hora de despertar. Você já percebeu que algumas pessoas parecem viver em um estado constante de milagre? Enquanto muitos lutam por anos para sair do lugar, elas veem portas se abrindo do nada, oportunidades surgindo de formas inexplicáveis, caminhos se iluminando sem aviso. A impressão que dá é que existe uma força invisível guiando cada passo. E existe. A diferença entre essas pessoas e quem ainda está tentando entender por que as coisas não andam não é sorte, não é talento e nem conexões secretas. A diferença é fé aplicada. É quando a pessoa decide colocar Deus em primeiro lugar, acima de qualquer método, acima de qualquer estratégia, acima de qualquer dúvida. E nesse momento, algo sobrenatural começa a acontecer. Quando você age a partir da fé, é como se o universo inteiro começasse a conspirar a seu favor. Recursos aparecem, pessoas certas cruzam o seu caminho. As soluções chegam de formas que a mente humana não teria como planejar. É como se Deus dissesse: agora que você realmente confia em mim, eu posso trabalhar através de você. E isso não é apenas uma ideia bonita. É lei espiritual em ação. Quem vive pela fé, vive cercado de milagres. Quem a deixa em segundo plano, continua preso em um ciclo de esforço e frustração. Mas por que a maioria nunca experimenta esse poder? Porque tantas pessoas vivem vidas medianas, cheias de ansiedade, medo e escassez, quando Deus tem planos extraordinários para cada uma delas? A resposta é simples: prioridades trocadas. A gente coloca o método antes da oração, a estratégia antes da confiança, a ação antes da entrega. E o resultado é uma vida pesada, cansativa, como remar contra a correnteza. Queremos controlar tudo com as próprias mãos, mas nos esquecemos de que existe um poder infinitamente maior guiando o processo. Quando a fé vem em primeiro lugar, o caminho se ilumina. É como dirigir à noite com os faróis apagados. Você até consegue andar alguns metros, mas não sabe para onde está indo. A fé acende os faróis da sua vida. Ela te faz enxergar além da escuridão. Napoleon Hill dizia que a procrastinação é o cemitério dos sonhos, e ele estava certo. Cada dia sem fé é um dia em que você abre mão de bênçãos que já estavam reservadas para você. Quantas oportunidades você já deixou escapar por medo, por dúvida ou por querer ter todas as respostas antes de agir? A verdade é simples e libertadora. As pessoas de sucesso começam com fé. Mesmo sem saber o caminho inteiro, elas acreditam, e por isso veem o resultado. Enquanto os que esperam ver para crer permanecem parados, esperando o momento certo que nunca chega. E o resultado é sempre o mesmo: frustração, adiamento, sonhos esquecidos. Agora respira fundo e se pergunta: até quando você vai tentar resolver tudo com a sua própria força, quando Deus já está pronto para abrir as portas que você não consegue abrir sozinho? Quando você coloca a fé em primeiro lugar, algo muda dentro de você. Um peso cai dos ombros. A ansiedade perde o controle. E pela primeira vez você entende: você não está lutando sozinho. É Deus movendo as peças. É Ele abrindo as portas. É Ele preparando os encontros certos. E o que antes parecia impossível começa a se tornar apenas questão de tempo. Mas atenção,
Fé não é esperar sentado que o milagre aconteça. Fé é acreditar tanto que você começa a agir como se já tivesse acontecido. É viver hoje como quem já recebeu o que pediu. É levantar da cama e dizer, eu já venci, mesmo que ainda não pareça. Napoleon Hill dizia que essa é a diferença entre quem vence e quem desiste. Os vencedores agem com fé, mesmo sem ver o caminho todo. Eles não precisam enxergar a escada inteira, basta o primeiro degrau. Talvez agora você esteja pensando, mas eu já tentei acreditar e nada mudou. E é aí que está o segredo. A fé não se alimenta do que você vê, ela se alimenta daquilo que você acredita, apesar do que vê. Cada desafio é uma oportunidade para fortalecer a sua fé. Assim como um músculo só cresce quando enfrenta resistência, a fé só se fortalece quando você escolhe acreditar, mesmo diante da dificuldade, porque a fé aplicada não é teoria, é uma lei viva. Foi ela que sustentou Thomas Edison quando fracassou milhares de vezes antes de criar a lâmpada. Ele não insistia por teimosia, mas porque acreditava tanto na luz que ela já existia dentro dele. Quando a sua visão se alinha com o propósito de Deus, não existe obstáculo capaz de te parar. O que parece fracasso é redirecionamento. O que parece demora é preparação. O que parece impossível é apenas o sobrenatural esperando o momento de se manifestar. Talvez aquilo que você chama de fracasso tenha sido um livramento. Talvez a porta que se fechou era uma proteção. Talvez a demora que te irritou era Deus te preparando para algo maior. Porque para quem vive pela fé não existe fracasso, só direção e aprendizado. E o mesmo acontece com você. A opinião das pessoas não pode ter mais peso do que a voz de Deus. Muitos vão rir dos seus sonhos, vão te chamar de louco, vão duvidar. Mas é nesse momento que a fé mostra a sua força. Grandes conquistas sempre começaram com grandes sonhos que foram ridicularizados. A fé não depende de aprovação. Ela é uma decisão interna. É olhar para o alto e dizer, Deus, eu confio em Ti mesmo que ninguém mais confie. E quando você faz isso, algo muda. O medo perde espaço, a insegurança perde força, e você entende que não precisa controlar tudo. Basta dar o primeiro passo e deixar que Deus revele o próximo. É assim que os milagres acontecem, um passo de cada vez. Se você está sentindo algo diferente agora, um calor no peito, uma paz que não sabe de onde vem, saiba. Isso é a presença de Deus te lembrando que nunca te abandonou. Nada foi em vão. Cada lágrima, cada silêncio, cada espera, tudo foi preparação. Porque o ouro só se purifica no fogo e a sua fé está sendo lapidada para algo muito maior. Quando você finalmente escolhe colocar Deus em primeiro lugar, o impossível se torna inevitável. Portas se abrem, pessoas surgem, oportunidades voltam. Tudo no tempo exato. E isso não é acaso, é fé em ação. Agora imagine sua vida daqui a 1 ano, se você realmente decidir viver pela fé a partir de hoje. Imagine seus sonhos começando a se realizar, sua família restaurada, sua saúde renovada, sua mente em paz. Isso não é fantasia, é promessa. Porque fé não é sentir, fé é decidir. É escolher acreditar mesmo quando tudo parece contrário. E quando essa decisão se torna seu estilo de vida, o céu inteiro se move a seu favor. Deus acredita em você. Ele te deu sonhos grandes demais para caberem só em você, porque esses sonhos são o canal através do qual Ele quer impactar o mundo. Agora é a sua vez. Você pode continuar vivendo preso ao medo e à dúvida, ou pode dar hoje o passo de fé que vai transformar absolutamente tudo. E se você sente no coração que esse é o momento, nos conte aqui nos comentários. Escreva com convicção. Sinta o poder dessa certeza. Deixe o universo ouvir a sua voz. Porque talvez, quando você olhar para trás daqui a algum tempo, vai perceber com clareza. Foi aqui que tudo começou. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Faça isso para que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam ouvir isso agora. Até o próximo vídeo.